Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder estar nessa noite com vocês, transmitindo aqui a palavra de Deus. Quero parabenizar a Igreja Presbiteriana de Porto Seguro, ao reverendo Elton Amaral, que nos fez esse convite para estar aqui com vocês nessa noite. Já estivemos juntos aí nessa igreja amada e o nosso grande desejo é, assim que passar esse momento, de distanciamento, nós estamos juntos aí, levando e participando junto com vocês nesse momento. Nesses minutos que nós temos aqui, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, nesse momento de aniversário da igreja, nesse momento também de colocar o coração na presença do Senhor diante das dificuldades, diante das fragilidades da vida. E no mês passado, melhor dizendo, nós aqui na nossa igreja trabalhamos justamente com o tema sobre transformar as fragilidades da vida em triunfo. E esse talvez seja o grande, ou tem sido a boa parte da história, o transformar várias as nossas fragilidades em triunfo. E Cristo, de fato, triunfou na cruz justamente para que as nossas fragilidades e a maior dela, o nosso pecado, fosse transformado agora, numa nova vida, uma nova criação, uma vida de pecado agora transformada numa vida de triunfo com Cristo. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 10. Paulo e Silas, levam a Timóteo a um lugar chamado Filipos. Ele tem uma visão, a partir do versículo 9, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia, nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se de seu espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Deus abençoe esse texto escolhido para a meditação nessa noite com você. Quando nós olhamos o caminho da igreja, a trajetória de uma igreja, quando nós olhamos a história de uma igreja como a igreja de Porto Seguro, 20 anos de organização, são tantas as lutas, são tantas as batalhas, e nesse momento, mais uma grande batalha está sendo travada, não somente na igreja de Porto Seguro, mas em todas as igrejas nesse planeta. O grande desafio do distanciamento social versus a comunhão, as nossas fragilidades sendo testadas, diante desse momento de pandemia. Mas a palavra de Deus nos convida a nós olharmos os momentos difíceis, as circunstâncias difíceis pelas quais os apóstolos, pelas quais os líderes da igreja no passado passaram, e nos convida a tirar lições desses momentos para que nós possamos, de fato,
também transformar as nossas fragilidades, transformar esses momentos em grandes triunfos. E esse é o desejo que o Senhor tem para o nosso coração, transformar a fragilidade em triunfo. Mas para isso não é apenas um pensamento positivo. Para que isso aconteça na nossa vida não é simplesmente força de vontade, não é motivação, porque muitos tentaram por esses caminhos. Muitos tentaram pela força do braço, muitos tentaram pelo muito querer, muito desejar, mas, infelizmente, muitos ficaram pelo caminho na história. O fato de transformar aquelas áreas frágeis, os momentos difíceis em grandes triunfos, vem justamente como resultado da graça de Deus na nossa vida. E a graça de Deus, ela é abundante, né? O apóstolo Paulo mesmo vai escrever em Romanos, que ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, diante dessa fragilidade toda, a graça de Deus está sendo derramada. Acredite você, que está me ouvindo nessa noite, que a graça de Deus está sendo derramada de forma abundante nesses dias, e Ele vai continuar derramando essa graça até que Ele volte e nos resgate. Mas essa graça, é esse favor de Deus, é essa bênção de Deus para a nossa vida, muitas vezes ela acontece nos momentos mais assim, espetaculares ou às vezes difíceis da nossa vida. É interessante porque Paulo e Silas estão cumprindo uma visão, eles estão assumindo uma missão, estão indo, e à noite vem uma visão, né, e pede que eles passem para a Macedônia. Ao chegarem em Filipos, depois de 2 dias em viagem, no sábado eles encontram um lugar de oração. E ali, nesse lugar de oração, eles encontram mulheres reunidas. Mulheres em oração. Essas mulheres, e uma delas é destacada aqui, o nome, né? O versículo 14 diz que certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, né? Era uma empresária, era alguém que já tinha uma certa posição social, né? Era uma gentia, né? Mas era prosélita, vivia uma cultura religiosa, piedosa dos judeus. E é interessante que quando nós olhamos e vimos o alcance do Evangelho, veio justamente no momento que a mulher precisava. Aquele momento nós sabíamos, o apóstolo Pedro disse que a mulher frágil, ela tem um encontro agora, não apenas com a religião para fortalecer a ela, mas ela tem um encontro com o Evangelho. O texto diz, no versículo 14, que o Senhor lhe abriu o coração. Como nós podemos abrir o nosso coração para que a graça de Deus possa encher o nosso coração nesses momentos de fragilidade? Certamente aquela mulher, com toda a riqueza, com toda a sua pompa, né, com toda a religião que ela tinha, ela ainda não tinha sido alcançada pela graça de Deus. Ela tinha o dinheiro da venda, era uma vendedora de púrpura, certamente uma empresária muito rica, muito bem sucedida. Ela era uma religiosa, prosélita do judaísmo, mas ela ainda não tinha tido o seu coração aberto para Deus. E é isso que eu quero convidar você nessa noite, experimentar a graça de Deus no meio dessa fragilidade. É interessante porque o Senhor lhe abre o coração e ela passa a atender às coisas que Paulo dizia. O versículo 15, então, logo em seguida ela é batizada e toda a sua casa, a graça de Deus, ela é abundante, não veio simplesmente sobre a vida daquela mulher, mas veio sobre a vida de todos a sua casa. E isso eu quero dizer para você, a bênção de Deus não é exclusiva para algumas pessoas, ela está para ser derramada sobre toda a sua família, toda a sua casa, toda essa igreja, toda a cidade. Mas é interessante que a caminhada de Paulo continua e alcança uma outra mulher, alcança uma outra pessoa que também vive um contexto completamente oposto. Ela vai alcançar uma mulher que está sendo escrava, não é mais agora uma vendedora, uma mulher rica, mas uma moça que está escravizada, uma moça que está dominada por um espírito maligno, está dominada pelo espírito das trevas, e além mais está dominada por machistas e exploradores. O texto diz que esses homens
estavam usando da mulher para obter lucro, diz o versículo 16, grande lucro aos seus senhores. Mas ao Paulo deparar com aquela situação, Paulo está de posse do evangelho da graça de Deus. Paulo está cheio da graça de Deus. E ao aquela mulher possuída de demônios enaltecer o nome de Paulo e Silas, Paulo, cheio do Espírito de Deus, repreende aquele espírito e liberta, dizendo: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. Ela na mesma hora foi liberta. Somente o evangelho é capaz de nos dar a libertação necessária para que nós possamos experimentar de fato a verdadeira liberdade. Muitas vezes as nossas fragilidades nos aprisionam, muitas vezes Satanás quer nos aprisionar, nos ameaçando, às vezes com aquelas nossas áreas frágeis. Essa mulher estava amarrada por Satanás, mas a graça de Deus alcançou. E eu quero dizer para você nessa noite, a graça de Deus também ela é libertadora. A graça de Deus está aqui para libertar você, libertar a sua família. Libertou assim como libertou essa mulher empresária, Lídia, libertou também a escrava. Independe de posição social, o evangelho. Muitas vezes a religião favorece os mais ricos, em detrimento dos mais fracos, mas o evangelho de Cristo não. A graça de Deus ela não escolhe classe social, não escolhe gênero, né? Se é homem, se é mulher. A graça de Deus ela está pronta para alcançar os corações. E Paulo então, em nome de Jesus, ele liberta aquela mulher, diz: eu te mando, retira-te dela. A graça de Deus de forma abundante diante das fragilidades de uma mulher rica, diante das fragilidades de uma mulher escrava, dois contextos diferentes. Somente o evangelho de Cristo pode trazer experiências transformadoras em realidades diferentes. É interessante que o resultado disso na vida de Paulo e Silas, ele é preso. O final dessa história, Paulo e Silas é levado à prisão, e o homem que prega a graça, o homem que prega a liberdade, o homem que prega o evangelho, ele é preso, ele é aprisionado. A gente fala assim: mas a igreja tem proclamado tanto o evangelho, a igreja tem falado tanto do evangelho, e agora ela está impedida de se reunir. Mas isso não impediu Paulo e Silas de continuar manifestando a graça de Deus. Paulo e Silas na prisão, depois de tomarem chibatadas, estavam com os pés e as mãos acorrentados em troncos, numa prisão terrível. Paulo e Silas, então, cheios da graça de Deus, começam a adorar o Senhor, cantar louvores, enaltecer o nome do Senhor. E a graça de Deus, que ela é abundante, é derramada mais ainda naquele lugar, de tal forma que o terremoto acontece naquele lugar. As portas da cadeia se caem, as cadeias se caem, mas ninguém foge. Nenhum preso foge. O carcereiro, quando ia se suicidar, ele simplesmente espera, depois de um grito de Paulo: não faça isso. A graça de Deus alcança também ao coração daquele homem desesperado, pensando que era o fim da sua vida, mas a graça de Deus alcança o coração daquele homem. A graça de Deus alcança uma mulher rica, a graça de Deus alcança o coração de uma mulher escrava, e a graça de Deus alcança um carcereiro desesperado. E essa mesma graça está disponível nos nossos dias. Essa mesma graça está disponível para você que está me ouvindo. Não sei qual é a sua situação, se você é um empresário, como a Lídia, que está passando uma situação complexa, difícil nessa época, ou se você é um operário, um desempregado, se você é alguém que está passando por uma aflição muito grande, ou se você é como um carcereiro, já está no ponto do desespero, a tal ponto de tirar a própria vida. Mas a graça de Deus está aqui nessa noite. Basta apenas nós abrirmos o nosso coração ao Senhor Jesus. Como Paulo disse: o que eu tenho que fazer? Versículo 31, o carcereiro diz: o que eu tenho que fazer? E o carcereiro então recebe uma resposta de Paulo:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, naquela mesma hora, ele recebeu a graça do perdão dos seus pecados. Ele foi batizado, ele foi inserido agora, num novo momento na sua vida. Agora ele faz parte da família da fé. É isso que eu quero concluir aqui nessa noite com você. Dizer, você faz parte dessa família da fé. Essa graça alcançou o seu coração. Essa graça está disponível para você. Você não precisa pagar nada por isso. O Senhor Jesus já pagou por você. O preço foi o sangue dele derramado na cruz. Ela está acessível. Basta você crer com todo o seu coração no Senhor Jesus. Crer e Ele vai salvar você e a sua família. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e sobre você te dê a bênção, te dê a paz, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e que Jesus possa continuar derramando essa graça de forma abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Porto Seguro, ao pastor Elton Amaral. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Jesus continue te abençoando ricamente. Boa noite.